Gravação iniciada. Ok, colegas, vamos dar seguimento então à nossa sessão de julgamento do período da tarde, do dia 7 de agosto de 2020, e vamos dar seguimento à sessão de julgamento pelo item 154 da pauta do contribuinte Francisco José Pina Gouveia Crespo. Item 154, Francisco José Pina Gouveia Crespo, de relatoria do conselheiro Márcio. Márcio, então, pode fazer a leitura do relatório e, na sequência, já pode passar para o voto. Antes de você começar, Márcio, deixa eu só já dar um aviso, né? Quando chegar na hora eu relembro. Mas serão retirados de pauta, da pauta agora da tarde, do período da tarde, do dia 7 de agosto, da nossa turma, serão retirados de pauta os itens 156, que é do contribuinte Francisco Soriano Souza Nunes, o item 158, da contribuinte Marlene Augusto Perucci, o item 162, do contribuinte Rogério Antônio Campos Silva, e o item 165, do contribuinte Osmar de Souza Oliveira. Esses 4 processos, eles estão saindo de pauta para saneamento, tá? Então, eu estou registrando na ata o seguinte: processo retirado de pauta pelo presidente da turma para saneamento, tá? São processos que tratam do IR sobre os juros de mora, tá? Então, esses 4 processos que eu enumerei e disse os nomes dos contribuintes, eles estão saindo de pauta da nossa pauta da tarde. Eu solicitei ao CEPAG do CARF a retirada de pauta, mas eu não recebi o retorno por e-mail de que foi publicada a retirada de pauta tal, mas eu estou retirando de pauta, estou manifestando já a retirada de pauta. Então, vamos então dar seguimento então pelo item 154 da pauta do contribuinte Francisco José Pina Gouveia Crespo, de relatoria do conselheiro Márcio. Márcio, então, pode iniciar a leitura do relatório, na sequência já pode passar para o voto. Claro, presidente, trata-se então de uma infração de omissão de rendimentos no ano calendário de 2007. Eu vou ser bem mais sucinto do que de praxe. Ele argumenta o recorrente no recurso voluntário que os proventos de aposentadoria recebidos por portadores de neoplasia maligna são isentos do imposto sobre a renda, anexando o laudo pericial da data de 16 de agosto de 2007. O recurso voluntário é tempestivo, mas não será conhecido. A DRJ Rio de Janeiro não conheceu da impugnação por ser intempestiva. No recurso voluntário, o recorrente não questiona a tempestividade da peça inicial de defesa, como assento de espaço de folha de 94. Então, somente ataca o mérito. Então, aqui, cabe ressaltar que o contribuinte não está recorrendo da intempestividade declarada, e sim sobre o mérito. Não bastasse isso, o contribuinte ingressou com ação anulatória acumulada com repetição de indébito, objetivando o cancelamento da nota de lançamento, que foi intitulada nota de lançamento, referente ao processo, a intimação de cobrança do processo 15.413, que é o processo que estamos tratando agora, a restituição do valor retido na declaração e a condenação da ré. A ação transitou em julgado em 9 de setembro de 2016, tendo sido dado provimento à apelação do recorrente, fator este constatado em meio institucional. Esse aqui é um e-mail correio da Receita Federal. O presente acordo transitou em julgado em 9 de setembro de 2016. Portanto, por identidade de objeto em tração judicial impetrada e presente processo administrativo, deve ser aplicada a súmula CARF número 1, que assim informa. Assim, presidente, seja pelo não questionamento da intempestividade, seja pela concomitância entre vias administrativa e judicial, cabe apenas o não conhecimento do presente recurso voluntário. Como voto. Por que você está falando dessa ação judicial aqui? Porque a ação judicial discute a mesma matéria. Mas por que você não está conhecendo do recurso? Não. Você não está conhecendo do recurso, né? Não. E todo o restante é mera informação. Oi? A Renata caiu, gente. A Renata caiu. Mas eu não estou conhecendo do recurso. Tá, mas por que você fala da ação judicial aqui? Porque é a ação judicial que trata sobre a notificação de lançamento em questão. Conhecendo por concomitância com a ação judicial. É a mesma matéria.
Eu teria duas razões para não conhecer. Primeiro, porque ele não atacou a intempestividade. Segundo, porque ele é concomitante. Porque, veja, a concomitância, para você dizer que tem concomitância, você tem que apreciar o mérito. Concorda, né, Gregório? Tem que apreciar o mérito. Nesse caso, eu acho que não, Dene, porque fala bem claramente que o pedido da ação judicial é a anulação da notificação de lançamento que a gente está discutindo agora. Mas, para aí, antes de você abrir o envelope, você tem que ver se ele quer... Nós temos que registrar uma decisão aqui, né? Eu estou entendendo. Várias decisões, né? Eu não conheço por isso ou não conheço por isso, né? Eu acho que o não conhecimento aqui, porque ele não recorre da decisão de primeira instância, né? Não, veja só. O motivo do não conhecimento chama-se, o motivo técnico, é renúncia. Ele fez uma renúncia administrativa ao acessar a via judicial, súmula CAF número 1. Então, não dá para apreciar algo que ele renunciou. Entende? Não conhecer. Quando é concomitância, não conhecer. Isso. Porque ele renunciou. É uma matéria, então eu não conheço, porque eu não vou examinar aquela matéria. A DRJ não conheceu por intempestividade, não foi por isso? Foi. Ele não recorre da intempestividade. Não. O recurso dele não é um recurso. É um recurso contra o objeto da autuação. Não, mas daí não é um recurso. Recurso é contra as ampla instância. Sim. Mas aí Márcio verificou que é a mesma matéria discutida no processo judicial, que inclusive, inacreditavelmente, transitou em julgado antes do encerramento do processo administrativo. Márcio, como é que você colocou? Não conhecer, Dene, eu não preciso, nos termos do voto do relator, até porque tem duas razões para não conhecer o recurso. Seja pela intempestividade... Eu vou fazer assim, não conhecer... Não conhecer nos termos do voto do relator, Dene. Isso. Ele é intempestivo, o recurso? Não é que ele é intempestivo, é que ele não atacou a intempestividade da primeira instância. Então, ele é intempestivo na primeira instância. O único motivo para apreciar um intempestivo seria se ele atacasse a intempestividade declarada na primeira instância. Gente, ele não está nem com esse recurso, a verdade é essa. Ele não está muito preocupado com esse recurso aqui, não. Eu acho que, Dene, de qualquer jeito, esse é o posicionamento do Márcio. Ele é livre para tomar o posicionamento dele e a gente concordar ou não. E se ele tem uma decisão transitada em julgado, é que tecnicamente, se ele tem uma decisão, se o recurso é o mesmo, ele tem uma decisão transitada em julgado, não é caso de concomitância, é o caso de aplicar a decisão que já transitou previamente em julgado. Aqui não é caso de concomitância, entendeu? Não é caso, Renata. Na súmula 1, é bem claro a súmula 1. Importa a renúncia às instâncias administrativas, a propositura pelo sujeito passivo, de ação judicial, por qualquer modalidade processual, antes ou depois do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível apenas a apreciação pelo órgão de julgamento administrativo de matéria distinta da constante do processo judicial. É tudo igual. Mas se a ação tivesse em curso ainda. Mas a ação não está mais em curso. Mas antes ou depois do lançamento, eu entendo, mas... O provimento que ele teve lá no processo judicial foi... Porque a Renata está falando que a concomitância não existe mais, porque a ação já... Exato, a concomitância não existe mais. A ação já tem pelo não conhecimento, porque... Não, ok, eu entendi o tempo, mas o que quer dizer é que ele já renunciou. O problema é que a gente está constatando a renúncia só agora. Sim, na verdade, a unidade deveria ter pedido esse processo. Faz como você achar. Ele poderia ser que houve a perda do interesse recursal. Gente, eu botei só não conhecimento mesmo no dispositivo. Eu tinha tanto motivo para não conhecer esse processo. É verdade. Na verdade, a unidade lá deveria ter pedido esse processo ao CAF, né? Para nem estar aqui mais. Talvez. Na ocorrência, abominação, negócio julgado em 2016, né? Em 2020 está tentando julgar um recurso voluntário. Isso aí. É porque eu pensei assim, João, pensando em analogia com o processo judicial, se eu tenho um processo em curso e nele eu tenho uma decisão interlocutória e eu entro com agravo de instrumento, se tiver sentença no processo principal, o agravo de instrumento, ele perde, a parte perde o interesse recursal lá. Então, aqui como já houve o trânsito lá, aqui também teria a perda do interesse recursal.
Mas eu acho que também não está errado dizer que há concomitância, porque na medida que ele optou lá pela via judicial, ele já abre mão daqui da via administrativa. O correto poderia dizer que houve a concomitância. No momento que houve a concomitância, já acabou, né? Isso. No caso aí, literalmente acabou. E você pode dizer também que as razões do recurso não... Tá. Colegas, o conselheiro relator não está conhecendo do recurso voluntário referente ao item 154 da pauta do contribuinte Francisco José Pina Gouveia Crespo. O conselheiro relator Márcio não está conhecendo do recurso voluntário nos termos do voto dele, né? Alguém diverge do relator? Alguém diverge do não conhecimento? Eu, particularmente, aqui, eu vou acompanhar o relator, já adianto meu voto, e eu vou votar pelas conclusões. Alguém diverge do voto do relator? Alguém quer... Eu também voto pelas conclusões. Então, tá. Alguém mais vota pelas conclusões? Não? Então, fica assim, ó, acordam os membros do colegiado, item 154 da pauta. Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer do recurso voluntário, nos termos do voto do relator. Votou pelas conclusões o conselheiro Dene Medeiros da Silveira, aliás, e Renata Radicas. Estava lendo aqui um trecho do Cássio Scarpinello, e ele diz que o recurso, nesses casos, ele não preencheria o requisito de regularidade formal, por falta de pertinência entre as razões recursais e o provimento judicial, que no caso não é judicial, recorrido, ofendendo o princípio da dialeticidade. E esse princípio, ele atrela-se com a necessidade do recorrente demonstrar as razões de seu inconformismo, relevando por que a decisão lhe traz algum gravame e por que a decisão deve ser anulada ou reformada. E só para fazer vênia à minha querida conselheira Renata, seja pelo não questionamento na intempestividade, seja porque houve concomitância entre vias administrativa e judicial, seja pela perda do interesse recursal após o trânsito em julgado da ação judicial. Pronto, aí eu botei isso no voto. Mas assim, no recurso dele, ele tenta argumentar no mérito ou ele só diz que está com uma ação na justiça? Não, ele argumenta no mérito. A ação foi constatada depois. Esse recurso deve ser bem antigo, sabia? Entendi. Eu vou confirmar aqui a data. Ele deve ser anterior. Tá, então o recurso, na verdade, não foi que ele comunicou que tinha uma ação, não sei, não foi isso, ele recorreu mesmo. O recurso é de 2011. Ele deve ter tido o benefício da justiça, da celeridade da justiça, talvez pela moléstia, talvez pela idade também. Se eu não constatei a idade dele, não verifiquei. Mas em 2011 que ele entra com recurso. E a ação anulatória é de 2015. Foi um ano só a ação anulatória. Nossa, andou muito, muito rápido. Não, desculpa, 2012, mas ela é posterior ao recurso. Mas eu olhei... super rápido. Ela é de 2012, ou seja, é posterior ao recurso. Ele não poderia alegar a ação, porque a ação não existia ainda. Então, colegas, o item 54, então, a turma não conhece, por unanimidade de votos, não conhece do recurso voluntário, nós temos o voto do relator. Eu e a Renata votamos pelas conclusões. Renata, fazer uma observação, eu gosto muito de digitar o seu sobrenome. Eu gosto muito de astronomia, sabia? Muito de astronomia. Cassini, para mim, é um nome muito... por causa da sonda? A sonda que foi para Saturno, né? Nossa, acho muito lindo esse nome, Cassini. Ô, Denis, você tem um aplicativo chamado Night Sky? Tem, sim. Você vê o céu não, inteiro? Night Sky não, o meu é Sky Map. Quer ver? Sky Map, o meu é Night Sky. Ele é ótimo. Sabe que eu descobri uma Renata Cassini, uma homônima, tem uma Renata Cassini. Eu achei que foi a única Renata Cassini da face da Terra, seria eu, mas existe outra. É advogada também, do Rio de Janeiro. Renata, Ana, o teu é esse que você falou, é um que mostra a abóbada celeste, os astros todos? Ele é na versão paga.
Aí eu já até tive uma vez a paga, depois eu apaguei, eu tenho hoje a versão gratuita, né? Mas o que ele mostra? Ele mostra, se tipo, eu apontar aqui agora, ele vai mostrar todos os satélites que eu tenho aqui e todos os satélites que estariam aqui. Mas satélites artificiais, as né? Artificiais, né? É, Ah, tá. Esse SkyMap, ele é muito bacana, ele mostra em tempo real a posição da abóbora celeste, ó. Quer ver? Deixa eu mostrar aqui para você, aqui, ó. Tá vendo ali os planetas ali, ó? uhum. E é em tempo real, entendeu? Por exemplo, à noite. À noite eu tô vendo uma estrela, mas eu percebo que não é uma estrela, é um planeta. Eu aponto para ela assim, ó, e vem o nome do planeta. Faz isso. É muito legal. Esse é o momento astronomia do nosso julgamento. Gente, mas olha, quem assistir esse julgamento nosso vai se divertir um monte, né? Não vai ser aquela coisa chata da manhã, né? Vai ser, tem que ser assim, senão cansa, né? E eu nem falei de Mercúrio essa sessão. Você chegou a comentar no primeiro dia, não comentou alguma coisinha? Você falou do... eu falei que ele já não está mais retrógrado, então está na hora de dar tudo certo aqui. Você gosta do... Ô, Ana! Também, Ana? Eu gosto, Dani, na verdade, eu queria fazer ITA, porque eu gostava de astronomia. Aí minha mãe me convenceu que eu não ia aceitar a ordem militar de jeito nenhum, e eu desisti. Eu também acho que ela tem razão. Eu também acho que eu tenho a impressão que ela está certa, aí fiz direito. O que você ia falar, Renata? Ô, Ana, mas diz que a história do Mercúrio retrógrado, eu fui ler. Diz que é ilusão de ótica, de que não procede, na verdade. É uma ilusão. A ótica dele é diferente, Não, mas que não. É a ilusão de ótica que se tem olhando o Mercúrio do ponto de vista da Terra. Mas que ele não gira de forma... ele gira no mesmo... na mesma órbita que a Terra, e a gente tem uma ilusão de que, inclusive, é uma menina da astrofísica mesmo, inclusive, acho que da USP, que escreveu isso. Acho que eu li. Mas porque como é diferente, olhando daqui da Terra, a gente pensaria que ele está mais lento, só que na verdade dá a impressão de que ele está, mas que não é, de vista de astrofísica, que não tem nada a ver, que isso é uma ilusão de ótica. Ele é só pra gente olhando daqui. Então tá, pessoal. Vamos então dar seguimento aqui à nossa sessão de julgamento pelo item 155 da pauta do contribuinte Geraldo Lino Soares, de relatoria do conselheiro Márcio. Márcio, então pode fazer a leitura do relatório e já passar para o voto, ok? Pode começar. Tá bom. Esse processo aqui trata-se de glosa de deduções dos anos calendários de 2007 e 2010, de despesas médicas, dependente, pensão, instrução, conforme abaixo discriminado. Passando aqui as razões rapidamente, o recorrente manifesta sua indignação com a auditoria subjetiva por parte do auditor fiscal, que extrapolou o poder discricionário e furtou-se a análise das despesas médicas, e aperfeiçoou alimentícia cuja prova trouxe aos autos. Dessa forma, ele está anuindo com algumas outras... ele não está anuindo, na verdade, ele teve restabelecido a dedução com dependentes e construção, restando apenas estas duas. Bem, o artigo 66 do decreto contemporâneo 9.580, cuja base legal é o artigo 11, parágrafo 3º do decreto-lei número 5844, na verdade vou deixar apenas o artigo 11, decreto-lei, determina que as deduções estão sujeitas à comprovação e justificação a juízo da autoridade lançadora. Portanto, a despeito de as declarações de ajuste anual haverem sido processadas sem retenção na malha fiscal em procedimento automatizado e parametrizado, nada obstaculiza o procedimento de revisão de declaração amparado no poder dever da autoridade lançadora de homologar as informações prestadas nos termos do artigo 150 do Código Tributário. De cumprir sua missão institucional, a RFB programa e conduz procedimentos de fiscalização e de revisão de declarações de pessoas físicas e jurídicas a partir de critérios objetivos, não exaurindo o trabalho do órgão nas chamadas malhas fiscais. Aqui, apenas para esclarecer, esse é um caso bastante raro, inclusive, de lançamento de auto de infração lavrado em relação a despesas. Normalmente, as despesas são apuradas mediante malha.
No caso corrente, a autoridade fiscalizatória intimou com o sujeito passivo, mediante termo de início, consciência e tal, para que fossem comprovadas as deduções formadas em suas de IPF, DAA, em procedimento autorizado pela legislação de regência. A não apresentação da documentação comprobatória justificativa, portanto, a frustração do dever de colaboração do particular com o fisco federal fundamentará a glosa das deduções informadas. Outro sim, o excesso de deduções informadas não é motivo totalmente subjetivo, mas objetivo, e não existe impedimento de auditor acessar as declarações de contribuinte a fim de constatar o mencionado excesso, até em face ao artigo 195 do Código Tributário Nacional, que veda a aplicação de dispositivos legais excludentes ou limitativos, a atividade de auditoria fiscal. Não vejo desta forma nenhuma mácula ao procedimento fiscal apta a infirmá-lo como desejo do contribuinte. Sendo relevante destacar que não glosou-se todos os abatimentos indiscriminadamente, pois, como visto, o contribuinte furtou o seu dever de apresentar a documentação comprobatória das deduções declaradas. É bem verdade que a autoridade fiscalizadora e também a decisão recorrida não reconheceram as despesas médicas informadas nos comprovantes de rendimentos pagos pela PM Minas Gerais, razão por que devem ser restabelecidas na forma das tabelas a seguir. Estas despesas, turma, são aquelas que são informadas diretamente nos contra-cheques, despesas médicas, dentro do contra-cheque do contribuinte, que alguns auditores fiscais têm por hábito não admiti-las, outros têm por hábito admiti-las. E em que pese o contribuinte contestar a não apreciação da documentação alusiva à pensão alimentícia declarada, não há a prova do dever civil de prestar alimentos, decisão, acordo ou escritura, nem a comprovação do efetivo pagamento. Basta averiguar que os comprovantes de rendimentos pagos expedidos pela PM Minas Gerais não apresentam desconto de pensão alimentícia, nem informações de beneficiário no quadro 6, e naturalmente, por se tratar de um servidor militar ou civil, haveria essa dedução no caso de uma pensão. Não vou dizer que haveria 100% de chance, mas em regra como funciona. Por fim, a respeito de eventual agressão aos artigos 5º, inciso 10º e 37 da Constituição, não vislumbro pela ocorrida no presente procedimento de fiscalização, que obedeceu à legislação tributária de regência, não tendo também este Conselho competência para pronunciar sobre a eventual inconstitucionalidade de lei tributária. Assim, presidente, eu conheço no recurso voluntário, dou-lhe provimento parcial a fim de reconhecer as despesas médicas informadas nos comprovantes de rendimentos pagos. A DRJ se pronunciou sobre as despesas médicas, Márcio? Expressamente? Pode ter se pronunciado, deixa eu me recordar aqui. Só um minutinho. É o Geraldo, né? Uhum. Também é um processo pequeno, relativamente pequeno. Tá, voto. Estou aqui no voto já da DRJ. Considerando que é filha, fica também restabelecida. Não, ela não fala nada muito expressamente, não. Deixa eu narrar aqui. Voto. A impugnação tempestiva, o lançamento decorre de glosa, para desconstituir, contribuinte junto aos autos com a certidão de nascimento, bem como comprovante de pagamento de mensalidade escolar. Filhos, considerando que a filha é declarada como dependente, então, em consequência, restabeleceu a dedução com dependente nos valores de tanto, fica também restabelecida a dedução com construção de tanto, assim o imposto do ano calendário 2007 passa a ser de tanto, 2008. Com relação aos anos calendário 2009 e 2010, não sofreu alteração porque não se trouxe aos autos nenhum documento de prova das despesas declaradas. Só que há o elemento de prova, só isso que ele fala, presidente. Há elemento de prova do comprovante de rendimentos pagos, né, o contra-cheque, que lá tem a discriminação das despesas médicas. Mas... na impugnação ele também não questionou a despesa médica, né? Não. Como? Na impugnação ele não questionou a despesa médica? Não. Presidente, mas ele apresenta os comprovantes de rendimentos que tem essas despesas médicas. Quando ele apresenta... Ele tem que ser analisado, esses elementos, né? Não. O decreto 7235 é muito claro, né? Ele tem que contestar, questionar expressamente, não de forma assim, cancelar o lançamento. Deixa eu ver.
Ele fala bem claro. Perante essa situação, anexo comprovantes que apressadamente foram possíveis coletar. Entendo que meu comportamento foi motivado por informações totalmente inusitadas, que em momento algum a intenção foi de atrapalhar as ações de fiscalização. No momento que ele fala que ele anexa comprovantes, esses comprovantes precisam ser cotejados. Tanto é verdade que eles foram cotejados em relação aos dependentes e às despesas de construção. Mas para a DRJ ele apresentou algum comprovante de despesa médica? Então, ele apresenta o comprovante de rendimentos pagos. No comprovante de rendimentos pagos, nas informações complementares, há despesas médicas. As despesas médicas informadas diretamente no contra-cheque. Mas, na impugnação ele não fala nada em despesa médica. Ele traz... Mas ele também não fala de instrução nem de dependente. Ele faz uma defesa que ele anexa os documentos. Na impugnação ele fala de instrução. E fala de dependente. Na impugnação, ele fala que ele anexa os documentos comprobatórios, só isso. Eu acho que ele também não precisa falar nada nesse caso, ele precisa anexar os documentos comprobatórios. Afinal de contas, é como se a fiscalização tivesse virado malha fiscal, e a malha fiscal só exige documentos comprobatórios. E Márcio, em relação à despesa médica, ele só apresenta esse comprovante aí, né, da Polícia Militar de Minas Gerais. Só isso, só o comprovante de rendimentos pagos, que tem a dedução da despesa médica aqui embaixo. Ele não apresenta só esse, Gregório, ele apresenta ao longo dos anos calendários, né? Ele apresenta de 2009 e de 2010. E que ajuda também a perceber que não tem pensão, né? Porque não tem beneficiários de pensão alimentícia. Mas não necessariamente a pensão poderia estar na fonte, né? Poderia estar lá. Não, sim, como eu falei no voto, ela necessariamente não estaria na fonte, mas em regra ela estaria por ser servidor público ou civil. Servidor civil ou militar. E ele não apresenta também decisão nesse caso, não tem muito o que falar em relação à pensão. O 70235 diz expressamente, no artigo 17, considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada pelo impugnante. Tá, bem, podemos... Pode, eu acho que pode votar sim. Alguém gostaria de fazer algum comentário em relação a esse processo? Mais algum comentário? Eu estou dando uma olhadinha aqui ainda. Veja, pelo que eu vi aqui, ele não fala nada de despesa médica na impugnação, traz esses comprovante de rendimento, que lá tem um valor de despesa médica, por conta de não falar nada de despesa médica. A DRJ não fala nada de despesa médica, não fala nada, então eu acho meio estranho, assim, né, a gente... Dene, eu vou fazer uma comparação. Se, por exemplo, a minha mãe, ela caiu em malha em relação a 2015, porque ela fez uma cirurgia de bacia, ela teve excesso de despesas médicas. Todas foram devidamente comprovadas, vou avisar. Sabe o que acontece no termo de intimação da malha fiscal? Apresentar documentos comprobatórios, é só isso que se pede. Algum esclarecimento que se fizer pertinente, mas nesse caso a fiscalização atuou por malha fiscal. Glosou todas as despesas dele. O que ele se defende? Eu estou apresentando os documentos comprobatórios. Pois assim como ele não menciona despesas médicas, eu não discordo de ti, ele também não menciona dependente nem despesa de construção, e isso não impediu a DRJ de analisá-los. No momento que ele apresenta a prova, e no momento que ele diz que eu estou trazendo documentos comprobatórios das deduções glosadas, ainda que seja genérico a forma com que ele se expressa, ele não precisa necessariamente dizer, olha, estou deduzindo isso de despesa médica e isso, ele não precisa enumerar, ele está trazendo os documentos. Nesse caso, não foi analisado esse comprovante de rendimentos, que tem deduções de despesa médica. É isso. Tá. Eu já falei, né? Tá.
Então tá, eu vou fazer coleta individual disso aqui. Colegas, o conselheiro relator, o Márcio, em relação ao item 155 da pauta, está dando provimento parcial ao recurso voluntário, reconhecendo as despesas informadas nos comprovantes de rendimentos, né? Aquelas despesas que constam lá do comprovante de rendimentos, ele está reconhecendo a dedução dessas despesas. Então, é provimento parcial para reconhecer a dedução dessas despesas. Exclusivamente. Exclusivamente, ok. Gregório, como você vota? Acompanho. O Gregório acompanha. Francisco, como você vota? Eu também acompanho. Renata, como você vota? Acompanho. Rafael, como você vota? Eu acompanho. Marcelo, como você vota? Acompanho. Ana, como você vota? Eu acompanho. E eu? 7-1. 7-1. Eu vou divergir do relator, eu vou negar provimento ao recurso voluntário. Quando o Brasil fez o primeiro gol no 7-1 na Alemanha, tinha gente que ainda achava que ia empatar. Mas, Daniel, só para falar, eu acho que tu está tendo um excesso de zelo aí nesse caso. Ele apresenta a documentação, tanto que ele até traz recurso voluntário assim. Ao proceder à auditoria nas declarações, não foram verificados os dados existentes no arquivo da Receita. Exemplo, despesas médicas informadas pela PMMG em comprovante de rendimento pagos a esse contribuinte. Ou seja, ele fica até certamente surpreso que não foi considerado esses documentos quando ele junta todos os outros e os outros são acatados. Então, eu não vejo não conhecimento aqui no caso concreto, ou eu não vejo também motivo para negar provimento, só se fosse atestar que o comprovante de rendimentos pagos não fosse meio apto a aprovar despesas médicas deduzidas pela fonte pagadora. Porque no caso, se fosse para ti, não é negar provimento, não seria não conhecer? Não é polícia militar não, né, o Márcio? É que O comprovante de rendimento é polícia militar? Polícia Militar de Minas Gerais, PMMG. Não, porque ele fala que é professor, Cefete, não sei o quê, entendeu? Por isso que eu... Aí vi um negócio... Eu não tenho dúvida que alguns desses rendimentos que ele declarou não foram rendimentos que existiram, mas isso não é mas foi mais um exercício também, né? 7 a 2010. Ah. O que existe é que ele tem deduções médicas nessas quantias aí apontadas. E essa questão do CETET, quando ele faz, eu entendi que ele está tentando justificar porque ele achou que se tratava do mesmo questionamento, né, quando a Receita... eu entendi que ele está tentando justificar porque não atendeu a fiscalização inicialmente. Porque olhando rápido assim, né, a gente tenta chegar no processo assim. Mais difícil, mas entendi. Márcio, no recurso, ele não questiona só a despesa médica, ele questiona outras glosas, né? Ou só a despesa médica? Não, ele fala da pessoa alimentícia, mas não tem prova nenhuma. Por isso que está dando parcial, né? Se mantém a... Sim, ele também fala que ele tem aquelas questões meio preliminares, meio circunstanciais, de que a auditoria foi feita contra ele, que era para cair em malha. Enfim, aqueles argumentos um pouco descabidos aí com relação ao poder dever do fisco de fiscalizar. Deixa eu ver como é que eu faço aqui para ficar processualmente bem certinho. Você tocou num ponto aí, a questão do conhecimento, né? Eu não conheceria dessa alegação quanto à despesa médica. No teu caso, sim, porque se tu negar provimento é porque tu conheceu e disse que ele não tem direito à despesa médica. E aí tu tá conferindo... Vamos fazer assim, ó, todo mundo então conhece do recurso, eu não conheço dessa parte, né? Então, assim, a qual os membros do colegiado, por maioria de votos, em conhecer do recurso. Conhecer do recurso,
Mas a pensão alimentícia, acho que também, então, você não conhece não, né? Porque pela emenda do acordo da RJ, ele fala em despesa com instrução e... Cadê que eu saio aqui da tela, para ainda? Despesa com instrução e com dependente. Ele não entra na análise da pensão alimentícia, assim como também não entrou na análise da despesa médica, né? A despeito dos documentos que foram apresentados. É isso, Dani. Tu teria que não conhecê-lo integralmente, não só numa matéria. Você não conhece o recurso. Ou então conheceria dessas alegações aí em relação a... O recurso são só essas duas matérias, pensão e despesa médica? Eu não sei se a gente pode considerar como alegação os outros fatos aduzidos, né? É porque é um recurso de uma página apenas. É um recurso bem pobre mesmo em matéria de fatos. Para mim, é alegação genérica e nada é a mesma coisa. É como se não recorresse. Eu vou sempre discordar. A alegação nunca é genérica quando apresenta a prova. Ele pode até dizer, trouxe provas que provam que o depósito bancário tem origem comprovada. E trata-se de empréstimo. Acabou. Mas se ele trouxe um calhamaço de prova, não é genérico, porque ele trouxe a prova. Ele disse o que era e provou o que ele disse. Ele foi no máximo objetivo. Não, e se ele fala assim, ó, discordo do lançamento. Só. Ok, aí é genérico, mas ele diz, discordo do lançamento, apresentei a documentação comprobatória das despesas que efetuei. Aí não é genérico, né, Beni? Nossa. Ok, eu concordo que é sucinto. É sucinto ao nível quase do precipício do sucinto, mas é sucinto. Está dizendo que ele trouxe documento. Tá, então vamos fazer assim, ó. No conhecimento, vocês conhecem do recurso, né? Eu não conheço do recurso. Então, aqui, por maioria de votos, em conhecer do recurso voluntário, sendo vencido o conselheiro Pene que não conheceu do recurso. Tá. Quanto ao conhecimento, a turma conheceu por maioria. Quanto ao mérito, também daí, né? Estava travado. É engraçado. Agora, enquanto o Denis escreve, vamos se divertir um pouco. A gente, quando traz os votos, eu acho que vocês devem ser iguais a mim. Eu trago os votos, eu penso assim, esse aqui vai ser tranquilo, esse aqui a gente vai ler rapidinho, vai sair por unanimidade. Aí eu trouxe, por exemplo, alguns que tinham umas situações mais complexas, alguns arranjos, aí foi rápido. Aí eu fico assim pensando, gente, às vezes a gente nunca espera, a gente nunca sabe o que o outro vai esperar, como o outro vai receber o que a gente quer que ele receba. Em síntese é isso. Qualquer ação que a gente faça, a gente tem uma responsabilidade limitada até um ponto, que é emitir a ação, e a gente não pode saber como o outro vai receber, reagir àquilo que a gente faz. Isso é impressionante, eu acho isso. Mas isso, Márcio, de fato, ajudou a entender aqueles posicionamentos de lançamento suplementar do ITR, né, Gregório, que a gente vinha aceitando de uma forma a decadência. Foi até amadurecer, na verdade, que é amadurecimento, né? No mês passado eu falei, vamos fazer um da manhã que nós não fizemos, é intempestivo. O Gregório achou o ponto lá que o cara deveria ser errado. Na verdade, pra gente é diferente do ponto de vista de fato, e é muito pela experiência do trabalho de cada um, né? Acho que isso que conta bastante aqui. Tanto é que essas discussões nunca são em vão, né? É isso. É verdade. Mas eu acho curioso, é como a arte é dessa maneira. Imagina, um artista faz uma escultura, no momento que ele termina a escultura e que ele lança a escultura no mundo, ou no momento que ele termina um quadro e lança no mundo, ele perde controle sobre a criação. Ele imaginava algo daquela escultura, mas os olhos de quem vê variam de acordo com as experiências de cada um, com a vivência de cada um, com os pensamentos de cada um, entendeu? E é isso que a gente vê na prática quando a gente traz. Eu trago, por exemplo, um processo que eu penso pela minha experiência de DRJ, não porque eu já julguei esse, mas eu trabalhei assim na fiscalização da Receita aqui em São Luís,
E era bem tranquilo, a gente pegava, tá aqui, pô, esqueceram o comprovante de rendimentos, vamos embora revisar a declaração para incluir essas despesas. Aí eu pensei, isso é tranquilo, isso aqui a gente vai ler em 5 minutos. Inclusive o formulário para você que tem da Receita para impugnar declaração, ele é bem sucinto, né? Você marca o que você está juntando e diz o que assim faz. É o que eu falei, Marcelo, é como se é um caso atípico, porque desde 2006, desde 2009, a gente não tinha mais ações fiscais tendentes a investigar despesas. Quem investigava despesa era a malha. A pessoa cai na malha e lá automaticamente a gente municiava a fiscalização com as ações fiscais mais robustas, que exigiam mais trabalho, porque a glosa simplesmente mostra o comprovante ou não. E tem voto que a gente acha que vai dar uma maior discussão, chega aqui e é tranquilo. Você fala, nossa, achei que ia ter uma polêmica, né? Esse a princípio parecia tranquilo, mas você vê que... Tá, Márcio, estou colocando assim, ó. Colegas, estou regindo assim, acorda os membros do colegiado por maioria de votos em conhecer do recurso voluntário, sendo vencido o conselheiro DN, que não conheceu do recurso. No mérito, por maioria de votos, em dar provimento parcial ao recurso voluntário para restabelecer, glosa de dedução aqui, né? Isso aqui é glosa, né? Para restabelecer a dedução das despesas médicas informadas nos comprovantes. Eu acho que vou colocar a página. Seria a página facinho aí? Posso ter, sim, só um minutinho. Para restabelecer a dedução das despesas... Olha, tu pode fazer também nos termos do voto, porque eu trouxe uma tabela. Pode botar nos termos do voto. E eu boto a tabela também na conclusão, entendeu? Posso jogar a tabela para a conclusão. Facilita? Para restabelecer a dedução das despesas médicas informadas dos comprovantes... Mas tá, se tu quiser os comprovantes, é 78 e 85 as folhas. Ah, é? Uhum. Folhas quais? 78 a 85. São muitas folhas. Informados nos comprovantes de rendimento de folhas tais e relacionadas em tabela que segue no voto do relator. Isso aqui é importante para a unidade de origens executar, sabe? Facilita bastante para eles. Quando a gente deixa no ar, eles têm que ir atrás, abrir o processo. Nossa, é bem mais complicado. Assim não, é bem mastigadinho. A tabelinha já tem o valor para cada ano. Você pode até botar um valor também, se quiser. Não. Eu coloquei assim, ó, Francisco. Eu entendi. Para restabelecer a dedução das despesas médicas informadas nos comprovantes de rendimento de folhas 78 a 85, as quais estão relacionadas na tabela que segue no voto relator. Beleza. As quais estão relacionadas. Perfeito. Aí ele vai na tabelinha, se ele sentir alguma dúvida, e vai nas páginas lá. Porque quando é uma despesa que está numa página, tudo bem, 78 a 85 são 7 páginas, né? Daí é melhor que ele vá direto ali, então, na tabelinha. Então tá... Viu, Márcio, esse aqui? Eu dei um jeito de complicar a tua vida nesse aqui, né? Desculpa, Márcio. É o meu jeito. Tá, o próximo item da pauta, colegas, que seria o item 156, ele foi retirado de pauta pelo presidente da turma para saneamento, tá? O item 156 foi retirado de pauta. O próximo item é o item deixa eu ler completo, é o item 156 do contribuinte Francisco Soriano de Souza Nunes, ele foi retirado de pauta. O próximo item, ele não será julgado por conta da retirada de pauta. O próximo item é o item 157 do conselheiro Márcio,
O contribuinte é Eli dos Santos Medeiros. Márcio, então pode fazer a leitura do relatório na sequência do voto. Presidente, se essa leitura desse relatório não for simples, eu desisto de decidir o que é simples e o que é complexo. Esse processo aqui é uma omissão de rendimentos, lançada no ano calendário, deixa eu só confirmar aqui o ano calendário, 2008. O contribuinte, nas suas razões, afirma ter demonstrado tratar-se de rendimentos não tributáveis em declaração fornecida pelo município em ação ordinária de danos morais e materiais, processo tal. Bem, o recorrente menciona que os rendimentos recebidos da Prefeitura Municipal de São Luís não são tributáveis por resultado de transação judicial no processo 15724/2005, na segunda vara da Fazenda Pública de São Luís Maranhão, em ação ordinária de indenização por danos morais e materiais. Contrapartida, embora afirme que demonstrou tratar-se de rendimentos não tributáveis, conforme consta dos autos, por declaração fornecida pelo município, não há nos autos nenhum documento neste sentido, fato também consignado pelo acórdão recorrido. Mesmo a impugnação às folhas 2 indica haver sido juntado apenas um documento, que é a identidade do signatário. Sei que eu vou tirar essa imagem depois. Já no resultado das solicitações de retificação de lançamento, depreende-se não haver sido comprovada a natureza do rendimento omitido. Enfim, consulta processual efetuada no portal do Poder Judiciário do Maranhão trouxe apenas 2 processos que tramitaram nas primeira e quarta varas cíveis, nenhum, porém, na segunda vara da Fazenda Pública ou com numeração apresentada pelo contribuinte. Aí eu fiz a pesquisa pelo contribuinte, que deu apenas o Eli dos Santos Medeiros, apenas esses dois processos. Ausente qualquer documento comprobatório apto a confirmar o argumento de que os rendimentos recebidos da Prefeitura Municipal de São Luís, no valor de 210 mil, eram referentes a rendimentos não tributáveis, impede a manutenção da autuação. É importante destacar também, presidente, que eu ainda cogitei assim, mas será que se trata de rendimentos acumulados? Também não tem como afirmar. Não tem nenhum documento que dê supedâneo a esta argumentação, a esta ilação. Nesse caso, seria uma ilação. E, nesse sentido, eu voto por manter a autuação tal como tirada. É um processo bastante curto, tem 37 páginas. Mas eu acho, presidente, que por se tratar de acordo judicial, que isso é relatado até no lançamento, eu acho que eu vou fazer aquela ressalva para que seja tributado de acordo com as tabelas, e se não for o caso, o auditor fiscal vai saber Microfone, presidente. A gente tem que pensar bem na hora de colocar alguma coisa no dispositivo, porque, eu vou colocar porque, se não for o caso, não, mas se não for o caso, não. Se chega lá e não é o caso, como é que a gente vai executar isso aqui se eles pedirem? Vai cair naquele problema que eu falei, entendeu? Tem razão, eu acho que não. Ele não provou mesmo se tratar nem de acordo judicial, ele não trouxe nenhum documento. Se tivéssemos com 100% de certeza que é mesmo, aí tudo bem, né? Mas nesse caso, mas não chega lá, aí vai vir embargos aqui para a gente esclarecer. Sim, verdade. Tem razão. Eu mantenho o voto como está mesmo, negar provimento apenas. Ele não trouxe nenhum documento, não tem muito o que fazer, não. Colegas, em relação ao item 157 da pauta, do contribuinte Eli dos Santos Medeiros, o conselheiro relator vota no sentido de negar provimento ao recurso voluntário. Alguém gostaria de comentar o voto ao processo? Não? Alguém diverge do voto relator? Não? Eu também acompanho. Então, em relação ao item 157 da pauta, ficou assim a decisão. Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar provimento ao recurso voluntário. Agora vamos passar para o item 159. O item 158 da Renata, da Ana, aliás, item 158 da contribuinte Marlene Augusto Perucci, também foi retirado de pauta pelo presidente da turma para saneamento, tá? Não será julgado o item 158. Passamos agora para o item 159, de relatoria do conselheiro Márcio. O item 159 é da contribuinte Clara Maria Emídio. Márcio, então pode fazer a leitura do relatório e do voto. Tá bom, presidente. Trata-se de omissão de rendimentos no ano calendário no valor de 208 mil, procurando aqui o ano calendário na descrição do IRPF 2008, ou seja, no calendário 2007. Vou lá para as razões. O recorrente rememora que a omissão de rendimentos concerne ao recebido em função de vitória em ação judicial movida por seu marido contra a União, referente a proventos de aposentadoria que lhe eram devidos.
Portanto, recebeu tais valores na condição de herdeira sucessor, o que atrai a isenção do IRPF. Mesmo se houvesse sido lançado contra o espólio, também o IRPF seria inexigível por tratar-se de proventos recebidos em decorrência de reforma de ex-combatente da Força Expedicionária Brasileira. Caso rejeitado esse argumento, afirma que o artigo 12 da Lei 7713 dispõe que o IRPF é devido na competência que incorpora o acréscimo patrimonial, estando o cálculo do tributo sujeito à regra do artigo 640. Daí ele invoca a decisão do STJ. As matérias não conhecidas. O recorrente aponta a impossibilidade de lhe exigir o imposto cobrado, pois os rendimentos eram devidos ao marido falecido, tendo sido recebido a título de sucessão ou herança, e a natureza jurídica dos rendimentos é de proventos de aposentadoria em decorrência de reforma de ex-combatente. Por estas razões, ele seria isento. A linha argumentativa, trazida apenas em grau de recurso, ela atingiu a preclusão consumativa e também não se trata de matéria de ordem pública que exigisse conhecimento do ofício por parte desse colegiado. Trata-se de matéria não questionada, portanto, e nesse ponto não conheço. A parte conhecida, presidente, vou me furtar a leitura, é uma fácil aplicação do dispositivo que a gente já decidiu extensivamente ao longo desses 2 dias de RPF, que é de determinar a aplicação das tabelas progressivas da época em que os rendimentos deveriam ter sido pagos. Então, eu voto por dar provimento parcial, ou melhor, eu voto no sentido de conhecer em parte o recurso voluntário e na parte conhecida dar-lhe provimento, que é a parte referente à mudança do regime de apuração, do regime de caixa para o regime de competências e as decorrências disso. Tá, você não está conhecendo... Das matérias não pré-questionadas, do fato de que seria herança esse valor e do fato de que seria rendimentos recebidos de força expedicionária que seriam isentos. Está conhecendo apenas da alegação de que os rendimentos deveriam ser ser submetidos ao regime de competência, não ao regime de caixa. Essa é a única alegação que você conhece, né? Essa eu conheço. Ah, tá. Estou tentando até lembrar, eu até me recordo que ela não traz também documento que prova o fato de ser rendimento isento pela tal da Força Expedicionária Brasileira. Você sabe que eu estou montando a árvore genealógica da minha família, eu e meu filho, a gente está fazendo isso. E a gente já voltou no passado, aí, acho que uns 3 séculos já. E um tio do meu pai era expedicionário da FEB. Meu avô foi para a Segunda Guerra Mundial. Teu avô? Tem um quadro aqui em casa, tem. O meu bisavô, ele tinha metade do Maranhão. Aí deixou o resto, é sério, ele deixou o resto aí para o Márcio. Na verdade, só para corrigir o que eu falei, tem um diploma da medalha de campanha. O presidente da República dos Estados Unidos do Brasil resolveu, de acordo com o decreto de 21 de janeiro de 1946, conceder a medalha de campanha ao soldado José Olímpio Emídio, por ter como integrante da Força Expedicionária Brasileira participado de operações da guerra na Itália. Para ser bem honesto, eu pouco conheço a respeito dessa isenção em comento, inclusive. Mas, de novo, são questões que não foram aduzidas, né? É por lei essa isenção, se não me engano. Tem uma lei ou um decreto do Executivo que concede. Eu não tenho certeza. Conhecendo essa preocupação. Encontrei, Ana. É assim, é lá na lei que combina as isenções mesmo, 773, ele fala assim, as pensões dos proventos concedidos de acordo com os decretos tais,
inclusive eu não me recordo, eu acho que é esse aqui, 8795/46, em decorrência de reforma ou falecimento de ex-combatente de Força Expedicionária Brasileira. Então, aí, no caso, ela teria até que comprovar que o rendimento é de reforma, se fosse, no caso, ser apreciado, mas ela teria que comprovar que é um rendimento de reforma, concedido de acordo com esses decretos, em decorrência, desculpa, isso mesmo, em decorrência da reforma ou falecimento do marido. Deixa eu ver se é esse decreto aqui. – 21 de janeiro, é isso mesmo, 21 de janeiro. Não tem. Olha, ele não tá nem dentro dos decretos. Ele está falando de um decreto de 21 de janeiro de 46, e os decretos que estão na legislação é um de 23 de janeiro, 23 de agosto e 17 de julho. Nem faria jus, se fosse o caso de apreciar. Mas, de fato, é uma matéria que eu nunca vi, eu acho que improvável até que a gente se depare algum dia com ela. Já jogou aqui na prova? Já, legal. É muito particular, né? É uma matéria muito particular, né? Foram 2, 3 processos, tá? Legal. Colegas, então, o Márcio, o relator, no item 159 da pauta, da contribuinte Clara Maria Emídio, está conhecendo parcialmente do recurso voluntário, conhecendo apenas da alegação quanto ao cálculo do imposto pelo regime de competência. E nessa parte ele está dando provimento ao recurso. Alguém diverge do voto do relator? Ninguém diverge? Ninguém gostaria de fazer nenhum comentário em relação ao voto do processo? Eu também não divirjo. E aí veja se espelha bem o resultado, Márcio. Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer parcialmente do recurso voluntário, conhecendo-se apenas da alegação de cálculo do imposto pelo regime de competência, vírgula, em vez do regime de caixa, e, nessa parte conhecida do recurso, dar-lhe provimento. Tá bom. É isso? Tá bom. Lembrando que, até como a sessão é gravada, nesses casos particulares em que se comprova que o rendimento é isento, mas não se atentou no momento oportuno de fazer isso dentro do contencioso administrativo, admite-se a revisão de ofício, porque eu falo que eu já trabalhei na revisão de ofício, admite-se a revisão de ofício a qualquer tempo. Então, se porventura a contribuinte não estiver escutando, ela teria que acessar diretamente a unidade preparadora e fazer o requerimento acostando as provas necessárias para demonstrar que ou se trata de herança, ou se trata de rendimentos proventos decorrentes de reforma ou falecimento de ex-combatente da FAB. Ok. É interessante esse mecanismo de videoconferência. Será que se pode impugnar uma fala também? Um embargo de uma fala? É curioso, né? Pois é, imagina que um de nós, principalmente nós que somos da Receita, os conselheiros fazendários, afirmam alguma coisa em relação à Receita. É complicado, fica gravado, né? É complicado. Judicialmente, as notas taquigráficas já foram objetos de recurso. A gente tem que evitar, assim, ficar só no nosso caso aqui, né? E evitar porque a gente, de repente, pode estar porque, no caso eu, você, o Francisco e o Marcelo, a gente é da instituição, né? Então a gente tem que tomar um certo cuidado com o que a gente diz, né? Mas que é o que você falou, né, Márcio? Fica gravado, né? Tudo. Então, vamos lá. Mas o que vocês acham de botar essa observação no final do caso a contribuinte assim deseje? Não, né? Não acho que. Acho que se ela tiver acesso à gravação, ela vai provavelmente se interessar em tomar alguma atitude diretamente da unidade preparadora, né? Tá certo. Se alguém representar ela, talvez. Sim. Colegas, vamos passar, nós temos mais um pouquinho de tempo, vamos passar agora para o item 160 da pauta, de relatoria da conselheira Ana. O contribuinte é Moisés Alba Gonçalves. Ana, então pode iniciar a leitura do relatório e já passar para o voto. Pode começar. Trata-se de recurso voluntário interposto da decisão que julgou improcedente a impugnação apresentada contra a notificação de lançamento de imposto de renda pessoa física do ano calendário 2005, decorrente da constatação de omissão de rendimentos tributáveis na declaração de ajuste anual decorrentes de ação trabalhista.
A impugnação foi julgada improcedente em decisão assim emendada, e eu copiei a emenda. O contribuinte foi cientificado e apresentou recurso voluntário sustentando que não tem obrigação acessória de verificar a correção das informações constantes na DIRF da fonte pagadora. A fiscalização tinha o ônus de verificar as retenções, os valores recebidos foram oferecidos à tributação e não incide imposto de renda sobre verbas indenizatórias recebidas e parte do valor recebido foi devolvido à reclamada e mesmo assim sofreu retenção do imposto de renda. Sem encontrar razões é o relatório. O recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos. Aqui ficou incompleto, mas eu vou colocar. Sim, dele conheço, passo a análise. A notificação impugnada decorre da constatação de omissão de recebimentos recebidos de pessoa jurídica por meio de ação trabalhista no ano calendário 2005. Consta na descrição dos fatos e enquadramento legal que a omissão de rendimentos foi apurada a partir do confronto entre as informações prestadas em DIRF pela fonte pagadora, Xerox Comércio e Indústria Limitada, e as informações prestadas pelo contribuinte. Segundo destacou a fiscalização, o valor bruto identificado importou em R$ 516.187,95. O valor tributável apurado, deduzido as despesas com advogados peritos, totalizou R$ 360.404,06. O imposto de renda incidente sobre trabalho assalariado tem como sujeito passivo a pessoa jurídica, fonte pagadora, sendo esta a responsável por reter e recolher o tributo. No entanto, a apuração definitiva do imposto sobre a renda é efetuada pela pessoa física na sua declaração de ajuste anual. Eu vou pular um pouco essa parte teórica, que eu falo da retenção e falo também do entendimento do Supremo que incide o regime de competência e que esse entendimento é acolhido pelo CARF. Quanto à incidência na fonte tiver a natureza de antecipação do imposto a ser apurado pelo contribuinte, a responsabilidade da fonte pagadora pela retenção e recolhimento do imposto extingue-se, no caso da pessoa física, no prazo fixado para a entrega da declaração de ajuste anual, e a responsabilidade pelo pagamento continua sendo do contribuinte, que deve proceder ao ajuste em sua declaração de rendimentos. O imposto pode ser compensado na declaração de ajuste quando os rendimentos correspondentes forem incluídos na base de cálculo do imposto apurado e o contribuinte possuir comprovante da retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora. Eu vou pular mais um pouco e chego aqui. Da análise da documentação anexada pelo recorrente, verifica-se que não há o comprovante de retenção do imposto de renda pela fonte pagadora dos rendimentos, devendo ser mantida a decisão recorrida, uma vez que o recorrente não comprovou o valor bruto recebido e a retenção na fonte do imposto de renda. Os rendimentos auferidos em ação judicial trabalhista no ano calendário 2005 se sujeitavam ao ajuste anual, configurando-se a determinação legal de retenção e recolhimento pela fonte pagadora em regime de antecipação e não tributação exclusiva. Nesse sentido, é o entendimento deste tribunal, e aí eu colacionei um acordo. Portanto, deve ser mantida a glosa do imposto de renda retido na fonte informada na declaração, porque não comprovada sua retenção. Da dedução dos honorários advocatícios. Eu vou pular um pouco aqui, que eu estou citando os artigos do regulamento do imposto de renda, que autorizam que seja feita essa dedução. A DRJ concluiu pela manutenção do lançamento nos seguintes termos. Aqui eu citei um trecho que ele fala tanto da retenção em razão dos honorários, quanto ele fala que teve uma parte que foi devolvida. Ele diz assim, do valor X que eu recebi, uma parte eu devolvi para a reclamada, que seria parte do nosso acordo judicialmente feito. Então, a DRJ ela faz exatamente essa análise do valor que ele diz ter recebido, o que ele teria devolvido e o que seria honorários advocatícios. Conforme verificado no sistema da Receita, a fonte pagadora identificada com esse CNPJ tal, que está aqui, no ano calendário 2005, declarou ter pago ao notificado a importância de R$ 516.187,95. Analisada a documentação apresentada pelo contribuinte com destaque para a certidão de cálculos, o alvará de folhas 10 e o comprovante de transferência bancária e os valores declarados, constata-se que efetivamente o contribuinte ofereceu à tributação rendimentos menores do que efetivamente recebidos.
Importante destacar que os documentos apresentados pelo notificado ratificam o procedimento adotado pela fiscalização, que apurou valores não oferecidos à tributação na declaração de ajuste. A fiscalização relacionou às folhas 241 as despesas com advogados e peritos, consideradas deduzidas por ocasião da apuração da base de cálculo do IR. Os honorários deduzidos estão identificados a seguir: Line e Pandolfi, advogados associados, notas fiscais 1.265, no valor de R$ 48.362,30. Aí tem uma outra nota fiscal no valor de R$ 75.224,81. Além disso, tem Canabarro e Noberto Advogados Associados, que também tem duas notas fiscais, uma de R$ 12.958 e outra de R$ 18.806,20. E um terceiro rendimento que seria de honorários a César Viegas e Dercy no valor de R$ 1.300. Assim, do total dos rendimentos recebidos indicados na DIRF e nos demonstrativos constantes no processo judicial de 516 mil, deduzidas as despesas referidas anteriormente, constatado o total do rendimento sujeito à tributação de R$ 360.404,06, tendo em vista que o contribuinte ofereceu a tributação o valor de R$ 195.063,01. Foi omitido o valor de R$ 165.341,05. Registro também ter sido considerado no cálculo do imposto devido, o imposto de renda retido na fonte, no valor de R$ 79 mil, constante no demonstrativo de apuração do imposto devido no anexo da notificação fiscal. Portanto, pela leitura das razões recursais, verifica-se que o recorrente não se desincumbiu do ônus de infirmar os fundamentos da decisão recorrida. Além disso, a decisão recorrida encontra-se em consonância com o regramento legal vigente, não merecendo reparos. Diante do exposto, voto no sentido de dar parcial provimento ao recurso para determinar o recálculo do imposto retido na fonte relativo ao rendimento recebido acumuladamente com base nas tabelas e alíquotas das épocas próprias a que se referiram tais rendimentos, observando a renda aferida mês a mês pelo contribuinte pelo regime de competência. É isso. Ok, Ana. Colegas, em relação ao item 160 da pauta, a conselheira relatora está votando no sentido de dar provimento parcial ao recurso voluntário apenas para que o imposto devido seja recalculado, levando em conta as tabelas e alíquotas vigentes à época própria dos rendimentos recebidos, né? Alguém gostaria de comentar esse processo? Alguém diverge do voto da relatora? Não? Eu também não divirjo. Então, Ana, eu enquanto você estava falando, eu escrevi aqui o seguinte. Eu adotei já uma decisão nossa nessa mesma reunião, tratando a mesma matéria. Então, não está exatamente como você colocou ali, mas acho que dá para deixar a tua conclusão do jeito que você deixou, porque você está dizendo a mesma coisa com outras palavras. Eu coloquei assim, vê se concorda. No item 160, na ata, ficou assim, ó: acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento parcial ao recurso voluntário, para que seja recalculado o imposto devido, utilizando-se as tabelas e as alíquotas vigentes em cada mês de referência dos rendimentos recebidos. Pode ser? Pode. Acho que é isso, né? Acho que esse aqui é um texto do Gregório, inclusive, se eu não me engano, não é, Gregório? Acho que é um texto teu, esse aqui. Ah, então pode mesmo. Oi? Ah, então pode mesmo. Esse é um argumento de autoridade, né? Você já estudou as falácias? No curso de Direito, eu estudei falácias, né? O que são falácias, todos os tipos de falácias. E essa é uma falácia, sabia? Quando você invoca uma autoridade, assim, para dar robustez ao argumento, né? E o Gregório é uma autoridade na turma, né? Nessa parte. Entendi. Tem até um nome em latim para essa falácia, mas depois eu passo para vocês. Vamos lá, então. Mas falácia não no mau sentido, né, de que é uma coisa errada, mentirosa, falsa, não, verdadeira, né? É só um argumento de autoridade.
Vamos lá. Esse foi o item 160 da pauta. Colegas, vamos fazer agora o item 161 da pauta, acho que dá tempo. De relatoria do conselheiro Márcio. O contribuinte é José Jorge Moraes. Márcio, acho que dá tempo, né, Márcio? Veja aí. Então, pode iniciar a leitura do relatório e voto. Item 161 da pauta, contribuinte José Jorge Moraes. Estava falando aí sozinho. É mais um caso de emissão de rendimento proveniente de ação trabalhista. No recurso voluntário, o contribuinte narra haver levantado da COSIMA não, que é Maranhão, né? Da Companhia Siderúrgica Nacional, quantia de 170 mil, embora a indenização consistisse em 235 mil. E aí tem esses descontos. O recolhimento do IRRF pela Companhia Siderúrgica Nacional ocorreu apenas em 14/10, tendo recorrente retificado a declaração para majorar o IRRF, os acréscimos legais em 72 mil, obedecendo como afirma a orientação de funcionário da Receita Federal. Destaca ainda que não havia campo para bater os honorários advocatícios, é o relatório. O recurso voluntário é tempestivo. São esses os documentos trazidos aos autos. Então, o primeiro documento que ele traz aos autos é o alvará judicial, que determina o pagamento pessoal recorrente dessa importância, 170 mil. Depois ele traz 2 recibos, ou 3 recibos, que é o recibo de pagamento de honorários advocatícios, que totalizam R$ 47.115. Ele traz um DAF de recolhimento de IRRF de R$ 53 mil, com multa e juros, e aí ele tenta, inclusive, fazer o abatimento integral, mas naturalmente que o abatimento da multa e dos juros moratórios é incabível, é impensável, a compensação desses valores. E ele traz a tabela do processo. Isso aqui vai ajudar muito nessa questão do acordo, inclusive, que ele traz a tabela do processo da segunda vara de trabalho de Volta Redonda, onde estão os rendimentos brutos da reclamatória trabalhista, que foram R$ 275 mil, 14 mil de INSS e 53 mil de IRRF. Tendo todos esses elementos, não há dificuldades em analisar o caso concreto. Na declaração de ajuste anual, o rendimento a ser declarado decorrente de ação trabalhista é o rendimento bruto, oposto do rendimento líquido e dos descontos efetuados em favor da União, a título de imposto de renda retido na fonte, contribuição à Previdência Oficial, e também daqueles necessários ao recebimento, como honorários advocatícios, desde que o ônus seja comprovadamente do contribuinte, para assim obtermos a base de cálculo do imposto sobre a renda da pessoa física nos termos do artigo 8º. Na declaração de ajuste anual, o contribuinte lhe declarou R$ 123 mil, ou seja, ele já está deduzindo a Previdência e já está compensando os 72 mil, os deduzidos os honorários advocatícios, mesmo tendo este já sido considerado o lançamento. Retifico, ele está deduzindo já desses 123 mil a Previdência de 14 e esses 47 mil de honorários advocatícios, que, conforme a gente pode perceber na complementação da descrição dos fatos, já foi descontado da base ajustada do pagamento. E ele está declarando também, ele está deduzindo integralmente o imposto retido na fonte, naturalmente que foi glosado apenas as multas e os juros pelo atraso. Na realidade, deveria o contribuinte ter declarado ou o valor líquido de 167 mil, atualizado monetariamente, sem deduzir a contribuição previdenciária nem compensar o IRRF, ou seja, deduzir este valor considerando 47 mil dos advogados, ou total bruto, também atualizado, e deduzir a contribuição previdenciária e compensar o IRRF nos campos particulares. Em ambos os casos, deduziria os honorários advocatícios. Na declaração de ajuste anual, o recorrente preencheu o quadro de rendimentos tributáveis com o valor líquido recebido de ação trabalhista, a contribuição previdenciária e o imposto retido na fonte, a ser usufruído indevido e duplamente do benefício da dedução e compensação. Em meu ver, inclusive, os rendimentos apurados na fiscalização de R$ 228 mil, que é o quê? O declarado de 123 mil, mais o omitido de 57, mais o que foi admitido e deduzido dos honorários, são inferiores ao que o contribuinte deveria oferecer à tributação na situação em que gozou da dedução da contribuição previdenciária e da compensação do IRRF. Apesar de, em respeito ao princípio do não reformatio impégius, não poderia majorar a exigência já constituída pela autoridade lançadora, que deve ser mantida em relação à missão de rendimentos. E aí, eu trago
que a gente acabou de decidir várias outras vezes, ajustar apenas a forma de apuração do regime de caixa para o regime de competência. E, naturalmente, quando for feito esse ajuste, o fiscal vai levar em consideração já os honorários advocatícios, a contribuição previdenciária e o imposto retido na fonte a que o contribuinte fizer jus. E como voto, presidente? Eu acho que eu só vou corrigir aqui, não é negar provimento, é dar provimento em parte. Dar provimento parcial, até porque a gente já decidiu que não se trata de matéria de ordem pública, mas se trata apenas de retificação do lançamento por inconstitucionalidade da norma que o fundamentou. Certo. Nessa hora, quando a gente está na reunião, né, faltava o Luiz dizer assim, calma, Dani, eu tenho uma manteiga derretida aqui. Ai, ai. O Luiz e suas manteigas derretidas. Mas eu acho que eu tenho um sim, sabia? Deixa eu confirmar aqui. Só vai valer essa hora se for óleo de coco. A manteiga derretida já nem tá indo mais, né? Não tenho não, Dani. Os dois outros que eu teria agora para tarde seria o Ricardo Pereira e a Maria Aparecida, embora eu acho que não sejam julgados que vão trazer maiores dificuldades para a turma, pela avançada hora, nós temos 15 minutos apenas, são leituras um pouco mais extensas, eu acho melhor, não sei se a Ana tem algum, para concluir, o Rafael também tem, mas de minha parte eu não acredito que... Tá, colegas, só finalizar esse 161. Então, colegas, em relação ao item 161 da pauta do contribuinte José Jorge Moraes, o Márcio, conselheiro relator, está negando provimento ao recurso voluntário, votando por negar provimento ao recurso voluntário, porém, não estou negando provimento não, presidente, estou dando parcial provimento para fazer o recálculo. É o item 161? Isso, eu mudei a redação do final, estou dando parcial provimento. Ah, ele pediu isso no recurso. Se eu bem me recordo, presidente, a gente chegou no consenso aqui na turma, que nesse caso a gente daria parcial provimento, porque não é uma matéria que você conhece de ofício, independente do pedido. É uma matéria que nós temos que aplicar, mas não se trata necessariamente de uma aplicação de ofício. A gente fez isso na manhã, foi hoje pela manhã, não foi? Ele não pede. Até uma sugestão do Marcelo, eu acho. Ele não pede, não. Ele não pede o recurso. Não, mas veja, eu não estou colocando nem no... eu estou pensando em redigir assim. Bem, colegas, alguém diverge do voto do relator? Ninguém diverge? Eu estou pensando em registrar assim, sem falar em ofício e tal. Eu pensei só em colocar assim, ver se concorda, Márcio. Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar provimento ao recurso voluntário, devendo, porém, quando da execução dessa decisão, ser recalculado o imposto devido, utilizando-se as tabelas e as alíquotas vigentes em cada mês de referência dos rendimentos recebidos. Pode ser? Eu acho que pode, mas a gente tinha chegado no consenso da turma que seria parcial provimento, é por isso que eu mudei. Eu até tinha botado negar provimento. Eu acompanhado essa entendimento. Vocês o meu agora foi, o 160 foi assim. Esse foi um caso que eu fiz outra vez, que ela fez também, acho que foi, não foi? Mas o 160, Ana, ele não questionou? Ele não pediu o recálculo? No 160? Eu imaginei que ele tivesse pedido, e deve estar dando pressão ao provimento, porque ele tivesse pedido, e apenas em relação a isso, tanto é que eu escrevi assim, em dar provimento parcial ao recurso apenas para que seja recalculado o imposto. Eu imaginei que fosse o pedido dele. Deixa eu confirmar se ele fez esse pedido, mas eu tenho quase certeza para mim que ele não fez, presidente. Eu acho, Márcio, que essa discussão aí, deixa eu ver se eu resgato aqui, se é isso mesmo. Eu fiz uma consideração, a Ana fez também, quando você colocou reconhecido de ofício, que aí nós consideramos, não, mas peraí, mas isso não é reconhecido de ofício. Aí você disse, não, mas no momento que ele impugnou isso aqui, ele recorreu disso aqui, isso aí já está dentro. Não era essa situação, não?
Foi uma coisa assim. Por que a gente não queria reconhecer de ofício? Porque não é matéria de ordem pública, mas ao mesmo tempo é uma matéria que acolhe a pretensão de uma maneira indireta do contribuinte. Pois é, mas eu acho que aí a gente teria que aprofundar mais um pouquinho, porque assim, o fato de ter súmula, se ele não pedir... Súmula não tem súmula. Então tem a decisão do STF que nos vincula, que é a decisão em repercussão geral. Não, então o caso que eu estou falando é outro. Eu achei que não é isso, não. É outro. Não, mas a gente tinha decidido. O Gregório pode lembrar com mais clareza, a Ana está lembrando também. A gente tinha falado. Eu tinha trazido um julgamento, eu botei decidido de ofício em recalcular. E disseram, não, é melhor dar parcial provimento, porque isso não se trata de matéria de ordem pública. Se eu negar provimento, eu acho que fica estranho até para quem executar, né? Ele vai negar o provimento com a corda, ele vai executar, mas eu vou estar fazendo alguma coisa, é estranho. Mas, Francisco, foi nesse caso mesmo que você recordou, que a gente... Não, mas na verdade, foi uma outra caso, mas foi uma súmula. Mas nesse tinha súmula, porque até eu questionei, se for assim, tudo que tiver súmula, a gente tem que seguir, mesmo que o contribuinte não questione. Sim, sim, é verdade. Acho que foi outra, Foi outra. Esse teu do 160, ele pediu recálculo? Eu estou vendo, tem. Foram usadas as tabelas, e se for, o meu está certo. Assim, mas o meu não pediu, mas eu vou te falar dele. Todos os outros de recurso a rendimento acumulado, eu acho que eu joguei hoje uns 4, a Ana jogou uns 4 também, a gente botou parcial provimento. Foi proclamado com parcial provimento. Inclusive o meu já foi proclamado até, né? Não tem, sobre a RRA não já tem uma norma interna da Receita para fazer esse recálculo, não? Acho que tem, não tem não? Mas quando o contribuinte não pede para mim, né? Não, eu até te entendo, Dani, eu não discordo de ti não, mas foi o que a gente falou. Seria uma matéria de ofício, eu estou reconhecendo a de ofício. Eu devia estar concentrado em aqui alguma coisa, não acompanhei esse raciocínio aí. Bom, o Marcelo puxou o raciocínio, aí a Renata também falou que não era uma matéria de ofício, aí rolou discussão, eu disse, tá bom, eu vou tirar o de ofício e vou dar parcial provimento. Isso foi hoje pela manhã. Não, esse caso que eu estou falando, acho que foi ontem que ele falou, foi ontem. Esse outro. Bom, enfim. Pode até ter sido ontem à tarde também, né? Porque a gente não tem muita noção de tempo aqui sentado na frente do computador. O meu não, Dani. Inclusive, ele fala assim, no recurso, eu acho que a fonte pagadora, observando o regime de caixa, calculou isso e deve ter recolhido, porque a questão é a comprovação, que ele não trouxe aos autos da fonte pagadora, né? De ter recolhido na fonte. Aí ele fala, a fonte deve ter observado o regime de caixa, pronto. Eu tenho a impressão, eu não tenho certeza disso, que essa discussão talvez seja um pouco recente, e por isso que esses recursos mais antigos não trazem essa menção. Discussão do Supremo, né? Porque, vejam, do jeito que eu coloquei aqui no item 61, acorda os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar provimento ao recurso voluntário. Tá? A unidade de origem, quando lê isso aqui, está sabendo, a decisão da DRJ foi mantida, é negar provimento. Porém, quando da execução da decisão, deverá ser recalculado o imposto devido utilizando as tabelas. Então, na hora... Mas não é coerente com as nossas decisões, Dani, que a gente tomou hoje. Porque todas as outras a gente pôs, independentemente do pedido ou não do contribuinte, parcial provimento. Muitos dos casos, o contribuinte não sabe que ele tem esse direito. Foi o que a Ana falou, a maçã não é tão recente, mas é algo de 4 anos. Isso pode ser recente no sentido judiciário da palavra. Você fala como se a gente... Quantas são? Quais decisões a gente tomou? Eu, de recurso rendimento acumulado, posso ver aqui rapidinho. 1, 2... 159, 160... Peraí, 159. Eu tive... 159 ela pediu. 159 a Clara pediu. O Eli... O 60 é o da Ana. Esse é o da Ana agora. Porque a contribuinte vai ler e vai, provimento parcial, ela vai ficar feliz, mas dela vai ver, mas peraí, nada do que eu pedi dela e da parcial vai ficar um troço confuso assim, né? O contribuinte não vai entender, a contribuinte vai ler, vai ficar feliz, mas daí vai ver que nada do que ela pediu ela ganhou.
Mas, por exemplo, Mas aí esse foi a meu aplicação da lei vigente no momento do julgamento. Ontem teve Eu vejo o seguinte, o que o Márcio está falando é verdade. Nós não estamos excusando a aplicação da lei que está vigente no momento. Ontem teve o 114 meu também. A Ana tem alguns casos também que foram julgados. Ô, Dani, porque, por exemplo, aqui no meu, ele não comprovou, ele falou que tinha um valor retido na fonte, a fiscalização falou, a Xerox disse que era outro. Então, não está batendo e você não está me comprovando. Então, eu falo, realmente a glosa que a fiscalização fez está correta e deve ser mantida, até porque o contribuinte não comprovou. Só que essa glosa vai ser mantida com outro valor, porque vai ser mantida sendo calculada pelo regime de competência. Nesse teu, Ana, pelo que você falou ali, ela comenta o regime de caixa, né? Ela fala ali, né? Ela comenta, né? Não, ele fala assim, exatamente, ele fala assim, provavelmente a fonte pagadora, desidiosa da sua obrigação acessória de informar ao fisco a DIRF, observado o regime tributário de caixa, vírgula, não informou os pagamentos parciais em 2005. O Fabimar quer falar. Fabimar, já deve estar no horário quase, né? Faltando um pouquinho, né? Vamos só resolver essa matéria. Viu? Só porque, Fabimar, Márcio, o 114, eu consignei o seguinte na ata. Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar provimento ao recurso voluntário, devendo, porém, quando a execução da decisão, ser recalculado o imposto devido, de acordo com as tabelas. É isso que ficou registrado no 114. Eu botei dar e passar o provimento. É o que eu registrei e eu li no dia. O que eu registro é o que eu leio, né? Então, tudo bem, o meu voto é provisório, o meu voto só vai ser efetivado quando dá ata. No 114, ela foi justamente isso aí que o Dani falou. Foi negado pelo meio de unidade, deve ser observado. Então, tudo bem, Dani. Isso aí não vai fazer no sentido prático da história? Vai ser feito recálculo pela unidade de origem. E o Fabimar já está no horário dele, a gente precisa concluir esse voto. Eu modifico. Mas no sentido prático, ele tem uma outra parte que chama contribuinte. E para ele faz diferença se está escrito parcial provimento ou negado provimento. Inclusive, por uma outra parte chamada advogado contribuinte. Isso aí faz uma diferença enorme. Inclusive, então, pode dar embargo. Inclusive, pode dar embargo, né? Não é tão simples assim. Colocaram parcial provimento e não deram nada do que eu pedi, embargo por omissão, sei lá, contradição, né? Ana, tudo bem, a gente não vai mudar o resultado em nada da tua decisão, é só a redação mesmo. Eu posso ler esse 160 aqui, colocar a redação? Sim, vai mudar, vai, é isso que eu estou falando. Não. Vai. Porque, inclusive, existem outras pessoas ligadas a essa lide que chama contribuinte e advogado contribuinte. Ainda que na hora de executar tenha um resultado prático lá igual, mas não é a mesma coisa, entendeu? Então, assim, que vai. E eu não sei, assim, eu agora, assim, pensando, eu acho que é uma coisa que a gente pode amadurecer mais, ou até ter um entendimento consolidado do CARF. Eu não me oponho a isso. Se disser, o CARF consolidou da gente sempre colocar assim, quando essa questão. Ou então, não vamos colocar, não me oponho de jeito nenhum, mas que tem uma mudança, tem. E mudar isso depois de proferido o resultado é uma mudança. Tá, tudo bem. Então eu vou ficar mais atento, então. Mas reparem que eu sempre pergunto, né? Isso foi pedido no recurso? Eu sempre pergunto, né? É engraçado, acho que eu vou ter que passar, então. Mas tudo bem. O 161, então, ficará, como eu falei, né? Acordos mais colegiados, por unanimidade de votos, em negar provimento ao recurso voluntário, devendo, porém, quando a execução, ser recalculado o imposto devido, utilizando essas tabelas vigentes em cada mês de referência dos rendimentos recebidos. Colegas, pelo relógio aqui, está faltando 3 minutos e meio. Não, 2 minutos e meio. Já está no horário do Fabimar de encerrar a gravação. Eu acho que dá para a gente encerrar o nosso... Deixa eu só dizer o seguinte, os itens 162 da pauta, que seria o próximo, 162, de relatoria da conselheira Ana, que é do contribuinte Rogério Antônio Campos Silva. Esse processo foi retirado de pauta, tá? Pelo presidente da turma para saneamento, tá? Esse processo não vai ser julgado, foi retirado de pauta. E o processo, o item 165 da pauta,
do contribuinte Osmar de Souza Oliveira, de relatoria do conselheiro Rafael, também foi retirado de pauta pelo presidente da turma para saneamento. Tá? Os dois tratam da história do IR sobre juros de mora. Tá bom? Então, esses dois não vão ser julgados. Colegas, eu acho que por hoje, pela semana, chega, eu acho, né? Já fizemos muitos processos, está na hora, inclusive, de encerrar a gravação. Fabimar, Oi, Fabimar. Oi. Você está com a mão levantada faz tempo, né? Você queria falar alguma coisa ou é sobre o horário? Sobre o horário, eu sempre alerto quando falta 5 minutos. Tá certo. Fabimar, então nós já estamos encerrando a gravação. Você pode, encerrando a sessão, aliás, você pode então parar a gravação.